Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir nossa aula que começa hoje do assunto de soluções. Um assunto importantíssimo para quem quer fazer Enem, para quem quer fazer vestibulares de alta competitividade e de dificuldade, como ITA, IME, FUVEST, Unicamp. E soluções é importante porque ela é a base mais ou menos aí de várias questões. Você pode misturar soluções com outros assuntos na química. E é um assunto recorrente, presente em quase todos os vestibulares e presente também, muitas vezes, no Enem. Certo? Então, eu quero começar soluções, vou chamar essa de parte 1, vou dividir em 4 partes, certo? Sendo da parte 1, logicamente, vai ter mais alguns vídeos, né, relacionados à parte 1, tá? É uma aula, vou aqui abordar todos os assuntos, tá? Lembrando que o nosso curso não é um curso de dicas, né? Lógico, a gente dá uma dica ou outra, mas o nosso curso é um curso de aprofundamento e futuramente eu pretendo começar a resolver questões, desde o básico até contextualizada, até níveis mais elevados, como os vestibulares do ITA, do IME, da Unicamp e de outras faculdades, ok? E aí eu começo perguntando a você aqui, ó, você provavelmente já chupou uma bala refrescante, mas você já experimentou tomar um copo d'água enquanto chupa uma bala, né? E quando a gente toma esse copo, parece que a gente fica mais gelado, né? A sensação momentânea de que sua boca irá congelar. Isso ocorre porque a fabricação dessas balas aqui, né, e de alguns chicletes refrescantes, são empregadas substâncias que têm o que a gente chama de, deixa eu escrever aqui, de deixa eu voltar, dissolução endotérmica, ou endotérmico, né? Dissolução endotérmico, certo? Ou seja, são substâncias que quando se dissolvam, roubam calor do ambiente, certo? Eles absorvem calor. E quando você bebe um copo com água, você simplesmente acelera o processo, né? Então a sensação de frescor fica maior. Então tudo isso você vai aprender na nossa aulinha. E nós vamos começando falando das dispersões. Sandrão, o que são dispersões? São sistemas nos quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância, de maneira uniforme e em toda a sua extensão. Por exemplo, vamos analisar aqui, ó, água com sal. Água com sal está aqui dentro. Você está vendo o sal dissolvido na água? Não. O sal está em toda a extensão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ficar um pouquinho mais grosso. O sal está disseminado em toda a extensão. A gente chama de mistura homogênea. Já aqui você observa que eu tenho água e areia. A areia não está disseminada em toda a extensão. A areia está aqui? Não, ela está concentrada aqui no fundo do recipiente. Então a gente não tem mais uma mistura homogênea, nós temos uma mistura heterogênea. No início agora, o mais importante é você saber classificar essas dispersões, certo? Para você saber diferenciar o que é uma solução verdadeira, o que é uma suspensão e o que é um coloide. Esse é o nosso alvo da nossa aula, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui alguns casos intermediários, né? Como, por exemplo, água bastante turva, certo? Uma água aqui bastante turva. A água barrenta ou a água turva, ela é uma... Vou diminuir aqui o que eu aumentei. Ela é uma dispersão. Por que ela é dispersão, Sandrão? Porque
Em toda a sua extensão, a água está turva, ou seja, a água está com areia. Ela é uma dispersão. E a gente vai olhar na frente que ela é uma dispersão que tem uma classificação que a gente chama de suspensão. Suspensão. Certo? Com o passar do tempo, esse barro vai sedimentar no fundo. Correto? Beleza? Então, agora a gente já não tem mais uma dispersão. A gente tem o que a gente chama de mistura heterogênea que eu chamo até de grosseira, heterogênea grosseira, certo? Ok? Então vamos aqui só fazer alguns parênteses para você entender melhor. Vou separar aqui para você entender melhor esse negócio de dispersão, suspensão, mistura heterogênea, colóides e substâncias verdadeiras. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou aumentar até um pouquinho para escrever, ficar mais fácil. Vamos pegar aqui água e areia. Água e areia, certo? Vou pegar aqui agora, água barrenta já falei, maionese. E vou pegar agora aqui água e açúcar. Todas três são dispersão. Todas três são dispersões. E agora eu vou classificar água e areia. O que seria água e areia? Eu já falei, água e areia é uma mistura heterogênea, não é uma dispersão. É uma mistura heterogênea. O que seria a maionese? A maionese seria um colóide, uma substância coloidal. E daqui a pouco eu vou explicar porque é um tipo de dispersão. Água e açúcar é uma solução. Certo? É uma solução. Esses dois aqui, meus amados, deixa eu voltar aqui e mudar a cor. Esses dois aqui são classificados como dispersão. Certo? Dispersão. Qual é a diferença, Sandrão, então, de uma suspensão, de um colóide e de uma solução? Justamente no tamanho das partículas que estão disseminadas no líquido. Essa que faz a diferença da dispersão de suspensão, da dispersão de colóide e da dispersão de solução verdadeira. Qual que nós vamos estudar nesse capítulo? Nós vamos estudar as soluções verdadeiras, certo? Então, por exemplo, o que é um disperso? Disperso é a substância que é disseminada, é a solução, é a substância que é disseminada, certo? Na solução. O que é o dispersante, Sandrão? É a substância que envolve o disperso. Para você entender melhor, por exemplo, água e açúcar. A água é o dispersante, o açúcar é o disperso. É o que eu coloquei na substância e ela foi disseminada em toda a solução. E aqui nós temos uma tabelinha para você saber. Então olha só. Quando é que são soluções verdadeiras? Quando o tamanho das partículas disseminadas está entre 0 a 1 nanômetro. Lembrando que o nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, certo?
beleza? Quando é que as substâncias são coloidais, Sandrão? Quando a partícula disseminada tem de 1 a 1000 nanômetros. E quando é que ela é suspensão? Quando ela tem maior que 1000 nanômetros. Ok? Certo? Então vamos aqui para a nossa próxima tabelinha. Então a gente já aprendeu. Quando é que é uma solução verdadeira? Que é essa que nós vamos estudar aqui no assunto de soluções. Quando tem de 0 a 1 nanômetro. As soluções verdadeiras, que também são chamadas de misturas homogêneas, né? São soluções que você não consegue identificar. Depois a gente vai aprender, né, de soluto e solvente, né? Quem é o soluto, quem é o solvente, nem a olho nu e muitas vezes nem com a ajuda de supermicroscópio, certo? As soluções coloidais já são soluções que você tem de 1 a 1000 nanômetros, você também não vai ver a olho nu, né? Por exemplo, a maionese, você vê uma coisa só, certo? As suspensões, talvez você já consiga ver, né, com a ajuda de pelo menos... Desculpa, você consiga ver com a olho nu, certo? Algumas. Agora, lembrando que quando você passa a ter uma mistura heterogênea, aí você já não tem mais uma dispersão, ok? Então, por exemplo, vamos completar aqui esse quadradinho aqui pra gente. De 0 a 1 nanômetro, elas são o quê? São soluções, são solução verdadeira. De 1 a 1000 nanômetros são soluções, coloidais. E acima de 1000 nanômetros já são considerados de suspensões. Então, suspensões, soluções coloidais e solução verdadeira são tipos de dispersão. Então, sistemas dispersos são muito comuns em nosso cotidiano. Por exemplo, o ar sempre contém umidade, certo? Vapores de água, né? Que não é vista à luz do farol, né? Como nesse carro aqui, ó. Porque forma com o ar uma solução verdadeira, certo? Você não vê com o farol o ar. As partículas de água você não vê. Então isso aqui forma uma solução verdadeira. A neblina, porém, pode ser vista com a ação da luz, tá vendo? Certo? Isso aqui já é um sistema de solução coloidal. E a queima completa de combustível de um diesel do motor do ônibus, que produz partículas de carvão, que ficam em suspensão no ar, formando uma fumaça negra. Então nós temos uma suspensão, certo? Aqui eu boto um quadrozinho que depois, se você pausar aí, você dá uma lida nele, certo? Então, por exemplo, soluções verdadeiras, soluções coloidais, suspensão. Exemplo de... Vou até mudar de cor aqui, pra gente... Beleza. Exemplos, por exemplo, uma solução verdadeira, água e açúcar. Uma solução coloidal, gelatina. Uma suspensão, terra, suspensa em água. Natureza das partículas dispersas. São consideradas soluções verdadeiras aquelas em que as que as partículas estão dissolvidas são átomos, íons ou moléculas, ou seja, são dispersos muito pequenos, que são menor que 1 nanômetro. São soluções coloidais, aglomerado de átomos, íons, moléculas gigantes, com íons gigantes, que vai de 1 a 1000 nanômetros. Suspensões, grande aglomerado de átomos, íons e moléculas. Tamanho médio das partículas. Se for uma solução verdadeira, de 0 a 1 nanômetro.
se for uma solução coloidal de 1 a 1000 nanômetros, acima de 1000 nanômetros. Visibilidade das partículas, homogeneidade do sistema. Então olha só, na solução verdadeira as partículas são visíveis com nenhum aparelho, foi o que eu falei, nem com ultramicroscópio você vai ver as partículas. Já nos sistemas coloidais, as partículas pelo menos são vistas com ultramicroscópio. Você já tem um sistema heterogêneo, certo? As partículas nas suspensões são visíveis ao microscópio comum, certo? Pelo menos com o microscópio comum as suspensões são verdadeiras. São suspensões. As soluções verdadeiras são aquelas em que as partículas são muito pequenas que não dá nem para você identificar com o ultramicroscópio. Por isso que ele falou de átomos, íons e moléculas, certo? Sedimentação das partículas. Na solução verdadeira, as partículas não se sedimentam de modo algum, certo? Agora, na solução coloidal, as partículas sedimentam-se por meio de ultracentrífugas. É você botar ali numa centrífuga. O que é a centrífuga? Separa o sólido do líquido através de alta velocidade, né? Separação de misturas, um assunto do primeiro ano. Certo? E as suspensões, a sedimentação espontânea por meio de centrífugas comuns, que é o caso da água barrenta. Enquanto ela está barrenta, ela é uma suspensão, depois ela vai sedimentando no fundo do recipiente. Uma solução verdadeira, como ela é uma mistura homogênea, tem uma única fase, você não vai conseguir separar ela através de um filtro. Já os colóides, partículas podem ser separadas por meio de ultrafiltros. E as suspensões, as partículas são separadas por meio de filtros comuns em laboratório com o próprio papel de filtro, que no caso da água barrenta, por exemplo, eu conseguiria separar. Comportamento no campo elétrico. Solução verdadeira. Quando a solução é molecular, ela não permite a passagem de corrente elétrica. Solução molecular é aquela solução que geralmente a molécula é formada por ametais, né? Quando a solução iônica, aí você já tem um metal ligado a metal, geralmente é assim, você forma cátions e ânions, né? Polos negativos e positivos, resultando numa reação química denominada eletrólise. Se aqui você botar uma lâmpada para acender, numa solução verdadeira ela vai acender, certo? A solução iônica. Agora, nos colóides, as partículas de um determinado colóide têm carga elétrica de mesmo sinal, por isso todas elas migram para o mesmo polo elétrico. Então, por exemplo, se eu tiver uma solução coloidal, todas as partículas, como tem o mesmo sinal, ou vão para o polo positivo ou vão para o polo negativo do sistema, certo? Suspensão. As partículas não se movimentam pela ação do campo elétrico. Então elas não se mexem na ação do campo elétrico. Ok, meus amados? Beleza? Então, nesse capítulo, nosso intuito é estudar as soluções verdadeiras. Mais para frente, a gente vai estudar um pouco das propriedades coligativas, dos colóides, mas agora são as soluções verdadeiras. Então, soluções verdadeiras são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. As soluções são constituídas por soluto e solvente, aquilo que eu falei. Vou fazer um parênteses aqui, vamos supor que eu tenha um recipiente e aqui eu tenha água. E aqui dentro eu vou botar um açúcar, ou um sal, ou um ácido, ou uma base, né? A gente chama esse cidadão aqui, ó, deixa eu mudar de cor, voltar para o meu verde. A gente chama isso aqui de soluto e a gente chama a água de solvente. A água é o solvente universal, porque a maioria das reações ocorrem em água, certo? Vamos ver agora aqui
eu coloquei aqui algumas regras gerais para identificar um soluto em um solvente. Primeiro, quando um dos componentes da solução for a água, ela será considerada o solvente. Por exemplo, no álcool hidratado. Então, olha só. O álcool hidratado, eu vou botar aqui, ó. O álcool hidratado, ele é composto por, o álcool hidratado, né? 96% de álcool e 4% de água. Embora a água seja menor, mesmo sendo o componente minoritário, a água ela é o solvente dessa solução. Então, na primeira condição, quando um dos compostos da solução for a água, ela sempre é considerada o solvente. Segundo, quando o soluto e o solvente estão no mesmo estado de agregação, sólido, líquido e gasoso, o solvente que estiver em maior quantidade será o solvente é o que tiver em maior quantidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o ar atmosférico, né, o ar atmosférico puro. O ar atmosférico, meus amados, ele tem 78% de gás nitrogênio, ele tem 21% de gás oxigênio e tem 1% de outros gases. Certo? Nesse caso, quem é o solvente? O solvente é o N2. Esse é o solvente. E é, tio Sandro? É o solvente. Ah, saquei, tio Sandro. É porque ele tem maior quantidade, né, velho? É isso aí. E quem são os outros? Os outros são o soluto. Então, quando o soluto e o solvente estiverem no mesmo estado de agregação, aquele que for mais abundante, ele é o solvente, certo? Agora, uma observação que eu vou fazer aqui para você. Toda solução tem um único solvente. Ele pode ter vários solutos, mas ele só tem um solvente, certo? E é o solvente, ainda vou falar mais, e é o solvente que condiciona o estado de agregação. Então, condiciona o estado de agregação. Então ele que determina se a solução é sólida, é líquida, certo? Beleza? Geralmente, terceiro tópico, geralmente numa mistura sólida, o líquido é o solvente. Então nesse caso aqui, água e açúcar. O açúcar é o solvente. O açúcar é o solvente, ó. Ei, doidão, tá doido, é? A água é o solvente, o açúcar é o soluto. Agora nós temos umas regrinhas de exceções aqui, né? Por exemplo, lá no garimpo, vou botar aqui exceto, exceto, quando você tem no garimpo lá ouro sólido e mercúrio líquido. Ouro e mercúrio. O ouro é o solvente. E o mercúrio é o soluto. Por que, tio Sandro? Por que, hein? Olha só, meu amado. Nós temos aqui uma liga metálica, certo? Nós temos aqui uma liga metálica. Essa liga metálica, ela, a temperatura ambiente, ela é sólida. Se ela é sólida,
certo? Quem está determinando o estado de agregação? É o ouro. Então o ouro é o solvente e o mercúrio é o soluto, certo? Lembrando que ligas metálicas são misturas homogêneas. Então, se na temperatura ambiente a liga metálica ouro e mercúrio é sólida, é porque o ouro, que é a parte sólida da mistura, é o solvente e o mercúrio é o soluto. Vou fazer alguns aprofundamentos daqui a pouco. Quarto, geralmente numa mistura gasosa, o líquido é o solvente, tipo gás carbônico nas bebidas. Beleza. Observação de tio Sandro. É o solvente que condiciona o estado de agregação. Então, exceções à regra de identificação do soluto em um solvente. Ouro e mercúrio, acabei de falar. Ouro e mercúrio, como é uma solução... Desculpa, ouro e mercúrio, como a temperatura ambiente ela é sólida, a solução é sólida, então o ouro é o soluto. O mercúrio... Desculpa, o ouro é o solvente, o mercúrio é o soluto. Platina e gás hidrogênio. A platina, ela é sólida. O gás hidrogênio, como já está dizendo, ele é um gás, certo? Só que nessa solução aqui, platina e hidrogênio, a platina é o solvente e o gás é o soluto. Porque a solução é sólida. Então, se a solução é sólida, quem determinou o estado de agregação é o solvente. E o solvente está como? Sólido. Então é a platina. Aqui ocorre um fenômeno que a gente chama de fenômeno de adsorção. Adsorção. Não confunda adsorção com absorção, certo? Absorção vem de absolver. Por exemplo, eu tenho uma espuma. Deixa eu ver se eu faço um desenho para você aqui. Você tem a espuma, né? Você tem aqui a espuma. E aqui você tem as partículas de água dentro da espuma. Então, a espuma absorveu a água. A dissorção é reter. Então, a platina vai reter o hidrogênio. Ah, Sandrão, tô entendendo. Ó, velho. Pois é. Tá entendendo, cara? Então, na verdade, adsorver é o fenômeno de adsorção. O hidrogênio vai ficar retido na platina. Certo? Beleza? Ah, Sandrão, legal. Certo? Diferente da água da esponja. Ok? Certo? Por exemplo, nós temos algumas ligas metálicas que, se você quiser que eu anote aqui, só para você lembrar, né? Por exemplo, o aço. Quem é o aço? Ferro mais carbono. Quem é o bronze? Quem é o bronze? Ferro mais carbono. Oh, desculpa. É que eu pensei em ferro, daqui a pouco eu faço aço inox. Bronze, cobre e estanho. Aço inox, ferro, carbono, níquel e cromo. Esse, Sandrão, tem que decorar isso aí? Não precisa decorar. Né? Só a título de conhecimento para você aí, né? Latão. Quem é o latão? Cobre e zinco, tudo aqui são ligas metálicas, são soluções, são misturas homogêneas, tem uma única fase. Amálgama dental, a antiga bituraçãozinha, né, que agora é branca. Mercúrio, prata e estanho. Então aqui são exemplos de algumas ligas metálicas, ok? Certo? Outra observação do tio Sandro para você aí, ó. O ouro. O ouro, 18 quilates. Ah, Sandra, é meu sonho de consumo. Meu namorado me dá um ouro de 18 quilates.
Pois é, eu sendo você, eu pedia o ouro 24 quilates. E professor, por quê, hein? Vou lhe dizer por quê. Porque o ouro 24 quilates, minha amiga, ele tem 75% de ouro e os outros 25% é prata e cobre. Agora, o ouro 24 quilates não. O ouro 24 quilates é o ouro puro. Certo? Só tem ouro. Então, na verdade, o ouro 18 quilates aqui já não entra no nosso assunto de solução. Não é uma mistura. Né? Ele é uma substância pura. Certo? Substância pura. Não é uma mistura. Certo? O ouro não é uma solução. O ouro 24 quilates não é uma solução. E muito cuidado. Já vi gente falando por aí que as ligas metálicas são aquelas que têm um ou mais metais. Não, eu acabei de fazer aqui uma liga metálica que tem um metal e o outro não é metal, que é o carbono. Ok? Certo? Beleza? Aqui alguns estados de agregação e vou fazer algumas observações aqui também. Certo? Eu quero classificação das soluções quanto ao estado de agregação e seus componentes, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Então eu acabei de falando aqui, ó, as ligas metálicas são sólidas, o vinagre é líquido, o ar atmosférico é exemplo de solução gasosa. Para você identificar esse negócio de soluto e solvente, levando em consideração a porcentagem e tal, eu tenho algumas observações para fazer para você aqui agora. Olha só. Aqui, observação do tio Sandro. Observação, a pedido dos meus alunos, observação do tio Sandro, gostoso, sensual. Eu escrevo isso no quadro, meus alunos, é até maior, mas só meus alunos vão entender. Eles pediram para eu falar, se eu não fosse fazer uma observação. Olha só, galera, se a gente considerar a neblina, vamos pegar a neblina, certo? O que é a neblina? A neblina, ela possui deixa eu diminuir aqui para não ficar tão grande, microgotículas. Gotículas de água. Concorda comigo? Microgotículas de água no ar. Isso quer dizer o quê? Olha só, quem está circundando quem? Né? Se a gente considerar a neblina como uma solução, a água, meu amigão, seria o soluto. Correto? O soluto. E o ar seria o solvente. Porque ele tem maior quantidade. Quem circunda quem? Se a gente raciocinar os... Por exemplo, se eu pego uma esponja e boto a esponja absorve a água, né? A água está dentro da esponja, é como se a esponja fosse o solvente e a água fosse o soluto, se ela fosse uma solução, é claro, que não é o caso, certo? Outro exemplo que é difícil de identificação, por exemplo, se a gente pegar um sal hidratado, sal hidratado. Esse não quer um sal hidratado, hein? Sal hidratado é que tem moléculas de água, por exemplo, como o cloreto de cálcio hexaidratado. Certo? Isso aqui é uma proporção bem definida, né? Eu tenho 6:1 aí, ó, 6 partículas de água. Se eu botar isso aqui no microscópio, meu amigo, se eu botar isso aqui no microscópio, sabe o que vai acontecer? Eu só vou visualizar o retículo cristalino do sal. Só. Então, quem é o solvente nesse caso? O solvente é o sal. Certo? O sal é o solvente. A solução é sólida. Se a solução é sólida, então
O sal, se a solução é sólida, o sal é o solvente. É igual aqui, a solução é o quê? A solução é considerada... Isso aqui é considerado umidade do ar, lembra? Umidade do ar. Umidade do ar, ou seja, é considerado gasoso. Então, se a solução é gasosa, o solvente é gasoso, né? Certo? É só algumas coisinhas aqui, algumas observações para você entender a classificação de acordo com o estado físico, beleza? Vou dar uma pausa agora para a gente continuar daqui, ó, quanto à natureza do soluto, ok?